Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de biologia, nossa aula live, nossa tradicional aula live de quarta-feira, beleza? Hoje, né, biologia, vamos falar do assunto muito importante que é sobre a parasitologia. Vamos falar sobre 6 doenças causadas por parasitas que acometem grande parte não tanto, mas uma boa parte da nossa população, né? Muito bem, pessoal. Antes de começar com o nosso conteúdo de biologia aí sobre saúde pública, sobre verminoses, deixa eu passar aqueles tradicionais recados, né, que vocês estão acostumados a ouvir. Muito bem. Vocês sabem que vocês têm todo um acesso aí a um material digital, né, na plataforma do aluno, né, no portal do aluno, para você estudar. Lá tem aula gravada, lá tem exercício, né, simulado, né, tem um monte de coisa interessante para você estudar, aumentar a sua fonte, né, de conhecimento, aumentar a sua frente de batalha, né, para melhorar aí os seus rendimentos, para você conseguir logo terminar aí o supletivo e conseguir o segundo grau, né? O título do segundo grau. Muito bem, então não perca essa oportunidade. Vai lá, procura a secretaria da sua escola, tira uma dúvida com o pessoal como que faz para acessar, se você não sabe, se tem que baixar o aplicativo ou não, e vai lá e baixa aquilo ali, pega o login e senha, porque é uma chance muito boa para vocês estudarem, tá? Outra coisa também, pessoal, tem a live toda quarta-feira, tá?
ela começa às 7, mas se você não consegue assistir nesse horário, não tem problema, ela fica gravada lá no YouTube, você pode acessar o horário que você quiser, tá? Se você tem um horário disponível mais de madrugada, ou de manhã, ou de tarde, não tem problema, tá lá gravado, você pode assistir depois, tá? Não precisa se preocupar com isso aí não, tá joia? A primeira transmissão é ao vivo, mas depois ela fica gravada lá e você pode ficar reprisando quantas vezes você quiser, for necessário, tá? Então não deixe de assistir essas aulas live, hein? Pô, professor, perdi a aula, pô, perdi. Não vai perder nada, você vai assistir isso depois, tá gravado lá, né? Você vai reprisar, beleza? E também uma coisa muito importante são as aulas presenciais, que já tá rolando faz um tempo, tá? E é muito legal porque são 2 horas por dia, uma vez por semana, 2 horas, que você tem 3 aulas bem legais para você tirar bastante dúvida com o professor, fazer exercício, levar alguns casos particulares lá de dúvida que você não conseguiu fazer, do simulado, tal, tirar um monte de dúvida, trocar uma ideia com os colegas, trocar uma experiência, é sempre bom, né? Ver gente aí de vez em quando, trocar uma ideia, tá? E interagir principalmente com o professor que está lá para tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida aí dos seus estudos. Pessoal, não guardem a dúvida é o maior prejuízo que o aluno pode ter. Então, se você tiver uma dúvida, tiver a chance de tirar essa dúvida com o professor, procure aí a sua unidade, troca uma ideia lá, qual que é a disponibilidade de horários e de turmas e faça parte dessa experiência bacana que é a aula presencial também, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar nossa aula live hoje sobre biologia, sobre a parasitologia, né, sobre verminoses especificamente, tá joia? E aí a gente vai ter bastante assunto aí, né, umas coisas bem cabulosas aí, né, sobre vermes e tudo mais. Bom, o que seria a verminose? O que seria uma parasitose, né? Bom, o que é um parasita? O parasita, pessoal, é um tipo de relação desarmônica em que, né, uma espécie vai usufruir da outra, causando prejuízo para essa segunda, né, para essa outra. No caso seria o hospedeiro. Então quem que seria o parasita? O parasita seria aquele ser que vai lá chupar seu sangue, que vai consumir seu nutriente e vai acabar te prejudicando, porque ele vai transmitir uma doença ou ele vai causar um desarranjo no seu organismo, tá? Exemplo bem legal de parasitismo que a gente tem, por exemplo, você tem o parasitismo interno, que chama endoparasita, aí você tem os vermes, lombriga, tudo isso daí, tá? E você tem o parasitismo externo, que são os ectoparasitas, que nem, por exemplo, o piolho, o carrapato, né? Esses outros, a pulga, né? Que eles estão sempre te prejudicando lá, te picando, sugando sangue, transmitindo doenças, tá? E se beneficiando com isso, enquanto você sai prejudicado. Não só você, mas os outros animais também, né? O carrapato é um terror, né? Para quem tem animal de estimação, carrapato e pulga, né? E o piolho também, tá? Então todos esses tipos de animaizinhos assim são os chamados parasitas. Então eles causam uma série de complicações na nossa vida, beleza? Bom, e qual que é a principal causa do parasitismo? A maior parte da causa do parasitismo, das verminoses, no caso, né, dos endoparasitismo, é justamente a falta de higiene e de esgoto tratado, tá? De esgoto, né, fechado, tal, não esgoto céu aberto, nem nada. Então, tratamento de esgoto, e falta de higiene, alimentação, alimentos contaminados também, por causa justamente de falta de higiene, tá? São os principais fatores, né, causadores aí que divulgam, né, que espalham as verminoses, beleza? Cerca de 36% da população brasileira já tem problemas com vermes, tá? Então é uma coisa muito séria, principalmente por causa da questão do saneamento básico, né, que tem muito lugar no país que não tem, e também porque o povo também às vezes é meio porcão, né, pessoal? Tem que lavar a mão antes das refeições, né? Beber água filtrada. Pô, não ficar andando descalço em umas regiões meio perigosa, né, tal, né? Então, justamente por isso, não fazer sujeira perto de rio, né, justamente que no caso estossoma, né? Ir no banheiro, saneamento, né? Porque se você largar tudo aí espalhado também, você também está ajudando a espalhar verminose, doenças, tá bom? Principais sintomas clínicos, né? Sintomas médicos, o que são? Náusea, vômito, diarreia, falta de apetite e, em alguns casos, pele amarela, né? Amarelecimento da pele, também conhecido como icterícia, que pode ser tanto problema hepático no fígado, como também
caso de um verme chamado amarelão, né? A gente vai ver daqui a pouco, tá? E como que eu trato uma verminose, eu trato um tipo de parasitose desse jeito? Bom, você tem que fazer primeiro um diagnóstico laboratorial, né? Vai no médico, o médico vai ver o sintoma, vai te pedir exames, normalmente exames de fezes e urina, exame de sangue também. E através desses exames ele vai constatar se você tem ou não verminose. Se você tiver verminose, você vai ter que fazer um tratamento à base de vermífugos, tá? Sempre sob prescrição e recomendação médica. Não vai sair por aí tomando vermífugo à toa, aleatoriamente, que isso aí vai arrebentar com o teu fígado, tá? Faz um mal danado, tá? Se você não tomar um vermífugo sem a dose certa, sem o que o médico mandar, vai fazer mal, vai arrebentar com o teu fígado, não vai ser legal para você. Então, né, sempre consulte o médico. Tem esses sintomas: náusea, vômito, diarreia, falta de apetite, amarelecimento da pele, prostração, né, aquela canseira, aquela falta de vontade. Procura um médico, às vezes pode ser algum tipo de verminose, tá? E aí ele vai fazer os exames e vai te recomendar o tratamento mais eficaz, beleza? Outro grande problema da população brasileira é a mania da automedicação, né, pessoal? Automedicação não é uma coisa muito legal, né? Você não sabe o que você está fazendo, você está tomando aí, você, né, vai tomando qualquer coisa aí, às vezes até pior, beleza? Bom, vamos falar então sobre as seis principais verminoses que acometem a população brasileira. A primeira dela, o ancilostomose, ou conhecido como amarelão, tá? Ele ocorre principalmente o contágio por larvas por meio da pele ou por pés feridos em solo contaminado. Então, o caboclo anda descalço lá, com machucado no pé, né? Pode ser tipo ter uma rachadura ali nos dedos, né? Uma frieira, tal. Se ele anda tem espaço para entrar, tem ferida no pé, tem espaço para entrar o patógeno, ele entra, tá? Então você pisa no solo que tem a larva do verme, tá? A larva do amarelão, aí você pode se contaminar com o amarelão. Por quê? Porque ele entra pelo seu pé, pelo seu machucado, tá? Ou então contato pela larva, por um alimento mal lavado, tal. O que acontece? Esse verme entra na sua corrente sanguínea e ele causa uma série de danos. Então, os principais sintomas do amarelão, por exemplo, são a queda de proteína no sangue, deixando a pessoa anêmica, né? A pessoa desbotada, né? Meio amarelada, né? Meio pálida, amarelada, né? Tá? Por isso que chama amarelão. O cara fica meio prostrado, amarelão, meio anêmico mesmo, né? Perde a o color coriáceo da pele, né? Por causa da circulação sanguínea, das proteínas do sangue. Isso aí causa um dano muito sério quando tem inflamação nos pulmões, para pessoas ainda que são fumantes, tá? O amarelão ele pode ser fatal, porque aí arrebenta o seu pulmão, que já está debilitado por causa do tabaco, e vai ficar pior ainda por causa do verme que causa inflamação, tá? Então o amarelão é uma doença muito grave, é uma verminose muito séria, tá? Principalmente por causa dessa questão de causar anemia e inflamação nos pulmões, tá? Um personagem clássico da literatura infantil, canônico na literatura infantil, é o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Ele tinha amarelão porque ele andava descalço nas áreas contaminadas, ou seja, perto do chiqueiro dos porcos, com o pé machucado, com ferida, andava perto do chiqueiro tinha larva do verme, e aí ele se contaminou, ficou prostrado e tudo mais, né? Quem leu aí essa fábula infantil vai lembrar, né, depois como que ele se recuperou, tá? O Jeca Tatu. Muito bem. Depois, pessoal, tem uma outra doença, né, causada por vermes, que é a ascaridíase, ou também as lombrigas, tá? Lombriga, que às vezes a gente brinca com o pessoal, aquele morto de fome lá, parece que tem umas 20 lombrigas na barriga dele, né? Lombriga, o que é? É um outro verme que se desenvolve na região do estômago, na região da barriga, né? Tá? Né? Na região digestiva. Principalmente em crianças com menos de 10 anos, por causa da mania da molecada colocar as coisas na boca, tal, né? E brincar na terra contaminada.
tá? O que que acontece com com a lombriga? Ela também vai causar náuseas, dor de barriga e muita diarreia, tá? Em uns casos mais graves, ela vai causar obstrução intestinal, ou seja, uma prisão de ventre violenta, tá? Não vai, tipo, né, uma coisa que não, o cara vai ficar mesmo entupido e não vai conseguir, né, ir no banheiro. E também vai ter o quê? Problemas pulmonares também, porque esses vermes sobem pela corrente sanguínea e vão se alojar também no pulmão. Então a lombriga, ascaridíase, né, ela é também uma doença muito grave, apesar das brincadeiras que a gente faz, né, aquele lombriga morto de fome lá, mas não é bem isso, tá? Dá a impressão que o cara tem lombriga, ele tem fome, né? Mas não é exatamente isso não, tá? Na lombriga o cara ele tem náuseas, tem dor de barriga, né? Muita diarreia, ou então intestino extremamente preso, né? Obstrução intestinal, tá? Também causado por falta de higiene. Às vezes os ovos da lombriga estão na água contaminada, tal, e a pessoa não lava a verdura ou não ferve essa água para consumir, também pode consumir esse tipo de verme, tá? Muito bem. Uma terceira verminose, que ela é muito séria também, muito complicada, é a esquistossomose. Essa doença, pessoal, ela já tem a participação de um vetor, tá? Quem que é um vetor? Vetor é um outro ser vivo, né? No caso aqui é um animalzinho, um molusco, né? Que é o caramujo, tá? E ele serve como um transmissor do verme, tá? Ele tá um transmissor no verme. Então, onde você vê esse caramujo, tome cuidado, que às vezes ele pode servir como um hospedeiro mesmo para o verme, mas a contaminação pior é com a gente, tá? O verme ele vive na água doce, tá? E aí ele fica alojado nos caramujos. Bom, a contaminação ocorre na pele, né, em contato com a água suja, com a água contaminada, pelas larvas desse verme. Essas larvas elas vão depositar os ovos e aí esses ovos vão para a bexiga ou para o intestino. E aí a pessoa elimina isso daí, tá? Beleza. Mas aí acontece o seguinte, dependendo de onde ela vai fazer essa sujeira dela lá, as larvas voltam para o ambiente. E aí a pessoa pode pisar descalço ali e tal, na beira do lago, tal, onde tem essas águas contaminadas, e se contaminar novamente, tá? A esquistossomose causam fibrose, que são inflamações em várias partes do corpo, tá? Um dos principais sintomas são a febre muito alta, uma dor no corpo mesmo, como se fosse dengue ou né, aquela gripe forte, tá? E a principal forma de você evitar a contaminação é não entrar em lagos que você constatar a presença de muitos caramujos na margem, sabe? Principalmente aqueles caramujão grande, né? Tá? Aqueles caramujões, assim, que caramujo de beira de rio mesmo, de beira de lago, tá? Que são caramujos que servem como vetor da doença. Então eles guardam, né? Eles abrigam lá o verme na estrutura dele, e aí quando o verme tem a possibilidade, ele passa por contato com o ser humano, tá? O que você tem que fazer? Primeiro evitar esse tipo de balneário, né? Esse tipo de lagoa, de rio, tá? De açude. Tomar água tratada sempre, né? Não vai tomando água desses lugares também que você não conhece, né? E outra, saneamento básico é fundamental, porque eu falei para vocês, ele se aloja às vezes na bexiga e no intestino do primeiro hospedeiro, e aí depois ele acaba sendo excretado. E quando ele vai sendo excretado, se você fizer isso na beira do rio, né? Você acaba contaminando o ambiente também, né? Então você tem que fazer isso no lugar próprio, vai ter um tratamento, depois esse negócio vai passar por um tratamento, e no tratamento vai ter produtos químicos que vão matar qualquer micro-organismo que está lá naquela água, tá? Então você tem que ter um saneamento básico, né? Então, tá? Muito bem. O... Houve uma época que tinha umas infestações desses caramujos, era constante, né?
quando chovia demais, então o pessoal ficava super alarmado, tá? Daí começaram, né, criar um programa de controle desse caramujo, né? Tá? Justamente porque, mesmo que ele vendo de umas regiões mais úmidas, né, de beira de rio e tal, eles estavam infestando as cidades e tal, então isso estava sendo uma tremenda dor de cabeça. Bom, mas não é só eliminar o caramujo também, né, pessoal? Se não tiver saneamento básico, se não tiver essa questão de não tomar água contaminada, não adianta nada só eliminar o caramujo. O verme continua lá na beira do lago, ok? Um outro caso também, uma outra verminose que é muito frequente, tá? Muito comum aí na população brasileira, que não tem acesso ao saneamento e tudo mais, é a giardíase. Quem causa giardíase já não é um verme, tá? A gente fala verminose, mas ela na verdade é uma parasitose, tá? Então é uma doença causada por outro parasita. Então quem causa giardíase, na verdade, é um protozoário, né, que é o chamado Giardia lamblia, e se espalha nas fezes dos animais de estimação, dos nossos pets, né? Então, né, sempre, mais uma vez, mantenha seu animalzinho vacinado, porque, né, ele também pode, infelizmente, transmitir algum tipo de doença, porque às vezes o verme, o protozoário, ou o micro-organismo não escolhe quem é o vetor dele, tá? Ela também, a giardíase também é comum, às vezes, em verduras, hortaliça, fruta mal lavada e também, claro, em água sem tratamento adequado, tá? Ocorre muito na criançada entre 8 a 12 anos, né? Que frequentam instituições fechadas, ou às vezes não tem saneamento ou medida de higiene adequada nas escolas, né? Com nem água, com cuidado com o tratamento de água e alimento, tá? Também causa diarreias e dores abdominais. Alguns casos causam certo inchaço, né, na barriga também. E as principais maneiras de você tratar esse tipo de parasitose, né? É quase que o mesmo. Cuidado com a água tratada, manejo da higiene dos alimentos. Sempre a mesma história, pessoal. Melhor maneira é limpeza, água tratada, saneamento básico e lavar os alimentos, lavar as mãos, tá? Né? Nunca fez mal para ninguém. O caso de uma boa higiene, né? Tá? Então essa aí seria a giardíase. Alguns casos também, alimentos crus, ela pode ser vetor. Às vezes o cara vem, vai lá, come, chega do mercado, abre, come uma salsicha crua sem ferventar. Às vezes não sabe, né, por que processos passou tudo isso daí para chegar até o consumidor. Então às vezes alimento cru pode ser que tenha também, sim, caso de ter um tipo de protozoário como giardíase. Então evitem, né, o máximo isso daí. Tá? Pô, então quer dizer que eu não posso mais comer sashimi? Não, sashimi com certeza o estabelecimento vai fazer tem um controle rigoroso, tal, de qualidade, né? Mas assim, eu digo alimentos que não são comuns você comer ele de maneira crua, né? Tá? Então evitem isso daí, tá? Sempre limpe, sempre ferventem o que deve ser feito, tá? E outra verminose que é muito séria também, que acomete muito do povo brasileiro, é a oxoríase, tá? A oxoríase, ela causa uma coceira também, principalmente na região retal, que deixa, né, que é muito incômoda, tá? Então, às vezes, a pessoa tem aquela uma coceira lá, e é o que? Pode ser um verme chamado oxiurus, tá? Que tá incomodando lá, né? Tá parasitando você. Também, mais uma vez, o contato, né, com essas regiões, né, por falta de higiene, tá? Criançada põe a mão no ânus, põe a mão na boca, tal, né, faz cocô e não se limpa direito. Então isso aí, criançada acaba pegando, né? Então ela causa irritabilidade e desconforto, tá? Ela é muito comum com criançada justamente por causa disso daí, tá? Então o que, que seria legal para tratar, né, para prevenir o caso da oxuríase? Né? Higiene, né? A criança vai brincar na terra, tal, toma cuidado, não deixa ficar colocando a mão na boca, né, colocando terra na boca, tal. Também porque, né, e outros cuidados pessoais que a criança você tem que ter com a criança para não deixar ela, né, fazer aquela sujeirada toda, tá?
né? Na hora que for no banheiro, tal, ficar de olho, ver se está limpando direitinho, ver se está lavando a mão, porque sabe como criança é, né? Que eles não tem muita noção das coisas no começo. Então, tá? E aí, se a oxuríase, ela também ataca essa região intestinal, né? E os sintomas clássicos dela são irritabilidade, desconforto e essa coceira na região retal, tá? E, né, a última parasitose que a gente tem aqui, que é muito, né, uma doença muito séria também, que é chamada teníase. Essa doença causou morte de muita gente, tá joia? Porque ela vinha através da carne contaminada. Durante muito tempo, pessoal, rolou um preconceito sério com a carne de porco, carne suína, justamente por causa disso daí. Porque o cara que comercializava, consumia carne de porco, normalmente a carne de porco não vinha de granjas certificadas, tecnificadas, era o cara que criava lá no quintal dele, tal. Então a carne de porco, primeiro, ela era extremamente mais gordurosa, porque não era tecnificada, aí o porco comia qualquer coisa tal. E também não tinha aquela limpeza, né? Hoje você vai numa granja suína, o negócio é super limpo, tal. Eles têm lá o recolhimento do dejeto do porco, tal. Inclusive usa até isso aí para produzir energia, que a gente pode até falar disso aí depois uma outra aula sobre química ou biologia sobre essa parte de recursos renováveis, tá? Mas então, antigamente não. O porco ficava lá no chiqueiro, que era um lamaçal, uma imundície, comia geralmente resto de alimento, que no caso era lavagem e tudo mais. Então não tinha essa limpeza, essa asepsia toda. Aí o que acontecia? Era muito comum que a carne de porco viesse contaminada com os cistos, né, com os ovos desse tipo de verme, que eram as tênias saginatas, tá? A tênia, pessoal, ela chega a ficar alojada no intestino do hospedeiro e pode atingir até 3 metros de comprimento. Imagina um negócio, um novelo de verme enrolado, de 3 metros enrolado na sua barriga, né? E quais que eram os sintomas principais da tênia? O cara perdia o peso, emagrecia um absurdo, né? Tinha problema de digestão, tinha problema para ir no banheiro, né? E então ele ficava uma coisa assim totalmente desconfortável, prejudicial, né? Tá? Principalmente essa questão, assim, tipo, o cara não ia no banheiro, não conseguia, tudo que comia passava mal, justamente porque o verme ficava prejudicando ele lá no sistema digestivo, tá? E que era recomendado pra gente nesse caso? Ah, se comprar carne de porco, você tem que assar, fritar, cozinhar na pressão o máximo possível, né? Tá? Não podia comer carne mal passada, não podia crua. Bom, crua ninguém come, é difícil comer carne de porco crua, mas mal passada, né? Então tinha que ser super bem cozido e super bem vigiado a procedência. E não era só com porco que acontecia isso não também, pessoal. Carne bovina também, porque às vezes tinha muito abate que não era certificado, abate clandestino, abate que tipo não tinha as condições as condições de higiene necessárias. E o que acontecia? Essa carne vinha contaminada. Essa carne vinha aí com o cisto, né, com os ovinhos da tênia, e você consumia aquilo ali. A gente que come carne bovina, o pessoal come carne bovina, comer um bife mal passado, certeza que você estava correndo risco. Por quê? Porque às vezes o mal passado não era suficiente para matar os ovinhos, os cistos da carne, né? Hoje o cara nem limpava lavava o bife e tal, passava uma água no bife e tal, para dar e assar e fritar direitinho. Então, tinha todo esse problema. E aí, muitos casos, era comum, às vezes, a pessoa ou a tênia subir para a cabeça e o cara morrer, chegava a óbito, tá? Entrava na corrente sanguínea e subia para a cabeça. Aí acabava morrendo. Foi, durante muito tempo, isso aí foi um tabu muito sério para quem queria comer carne de porco, né? Em outros países do mundo, o pessoal comia largamente carne de porco. Aqui no Brasil existe esse preconceito, esse medo com carne de porco, né? Justamente por causa que o porco podia ser o quê? Um dos hospedeiros intermediários da tênia, né? Tá? A carne de porco. Mas hoje, né, graças a toda uma política de saneamento, de estruturação, a gente tem aí as granjas suínas, que produzem uma das carnes mais saudáveis que existem,
tá? Hoje a carne de porco ela é muito mais músculo, né? Muito mais e menos gordura, né? Então ela é mais saborosa, mais saudável. E as granjas são extremamente tecnificadas. Mesmo assim, nada impede que você continue mantendo a sua vigilância. De que forma? Evite comprar carne de porco. Ah, mas é um suíno orgânico que o cara cria no quintal. É justamente por isso. O cara criar naquelas chiqueiro de antigamente, que era aquela sujeirada toda, dar qualquer coisa pro porco comer, não presta isso daí. Vai fazer mal, porque às vezes numa dessas o porco pode estar tendo contato com a própria, né, com a, com a larva da tênia e tal, e aí numa dessas, né, o porco não é vacinado nem nada, não toma um vermífugo também, e acaba o quê? Sendo um hospedeiro intermediário. Tá? Dificilmente você vai sumir com esses vermes do ambiente, mas se você tiver meios de evitar que ele chegue até você, você evita também essas doenças. Pessoal, esse foi o conteúdo sobre parasitas internos, tá? Principalmente vermes e no caso da giardíase um protozoário. Mas existem parasitas externos também, tá? A gente tem, por exemplo, o carrapato, tem a pulga, o piolho, que também transmitem doenças, tá? E outros também parasitas que no caso não parecem tão parasitas, mas são parasitas, né? No caso de alguns mosquitos, que também transmitem doenças sérias, por exemplo, no caso da dengue, né? Do chikungunya, febre amarela e tudo mais, tá? E aí, o cuidado com eles são um pouco mais diferentes, mas o cuidado ainda existe. Então, pô, carrapato, como que eu faço para evitar carrapato? Primeiro, se você tiver animal, faço tratamento mensal, né, de carrapaticida, tal, para ele. Tem opções que são remédios que duram 3 meses, tem remédios que têm ação só de mês em mês, mas não deixe de cuidar do seu animalzinho, pro bem dele e pro bem de você, porque o carrapato também suga o sangue dele e também suga o seu sangue, tá? Recentemente a gente estava tendo vários casos na região do interior de São Paulo do tal do carrapato estrela e a febre maculosa. Onde a pessoa se contaminava? Em áreas que tem a presença do carrapato, em áreas mais silvestres. A pessoa que faz trilha, que faz esse ecoturismo também tomar os devidos cuidados, né? Tá? Evitar áreas muito fechadas, áreas que tem ocorrência, evite ir para esses lugares, tal. Pessoal que gosta de andar a cavalo também, mantenha o seu animal medicado contra esse tipo de parasita e você se livra dele. O mesmo eu diria para as pulgas, pessoal, porque pulga também pode estar lá no seu gato, no seu cachorro, né? E saiba que a pulga já matou muita gente na Idade Média, através da peste negra, né? Da peste bubônica, porque a pulga era a pulga que parasitava o rato, que também acabava parasitando o homem. E por que tinha rato e pulga na Idade Média? Porque o pessoal era porco, né? Não tinha o devido cuidado com o saneamento, era maior imundício, o cara jogava sujeira na rua, né? Eu não tinha essa ideia de saneamento básico, então era uma sujeirada, proliferava demais esse tipo de praga, né? E as pulgas junto com os ratos e acabava picando os homens e transmitindo a peste bubônica matou muita gente, tá? É outro tipo de parasita, um parasita externo, parasita também super complicado de atuação, super complicado, né? O modo de ação dele. E também os piolhos, lêndias, né, os mosquitos, e aí tudo tem o seu tratamento, tudo tem a sua maneira de controle, certo? Mas o grande segredo está justamente nessa questão da higiene, né? Tá? Principalmente os endoparasitas, os vermes e os protozoários, né? Você tem que se tratar dessa forma. Lavar as mãos, saneamento básico, beber água limpa, tratada, né? Para com essa mania de ficar tomando água de rio aí, você não sabe nem o que é. Tá? Hoje em dia, boa parte da água da torneira ela é tratada, tá fluoretada, mas se você puder tomar água do filtro, melhor. Se vai para um sítio num lugar mais ermo, que você sabe que não chega o serviço da concessionária de água e esgoto lá tão bem quanto chegaria, ferve essa água, né? Ou leva um estoque de água mineral de casa, mas evitem se expor dessa maneira, ok? Lugares mais suspeitos, cheio de caramujo, evita nadar nesses lugares, e porque assim você também ajuda a não, né, entrar em contato, não entre em contato com esse tipo de
praga e você também se mantém longe desse tipo de confusão, ok? Muito bom! Essa foi a nossa aula de biologia sobre verminoses, sobre parasitoses, tá? Sobre os parasitas externos também, né? A pulga, o carrapato, o piolho, os mosquitos, né? Depois tem umas outras doenças, né? A gente vai falar sobre isso aí também, capaz de eu retomar essa parte dos ectoparasitas. Mas já cantei a bola para vocês já, porque também são um tipo de parasita e também é importante combater todos eles, ok? Então tá bom, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Nossa aula live sobre biologia, sobre parasitologia, sobre verminoses. Antes de encerrar, reforço aí novamente, convite às aulas presenciais, reforço que você tem lá um material online, um material digital, virtual para você estudar em casa, na hora que você bem entender, tá? Assistir as aulas live num horário que for mais propício e mais conveniente para você melhorar seu estudo e buscar logo a conclusão do seu segundo grau e partir para um futuro melhor, beleza? Porque é o que todos nós merecemos. Muito bom então, pessoal. Muito obrigado pela presença e interação de todos e até a nossa próxima aventura aí daqui, sabe-se lá quando.